Fala pessoal, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu me chamo Johnny, então sou produtor e também host desse podcast. A minha missão aqui é tirar vocês da zona de conforto, ajudar a gerar questionamentos, trazer uma visão de fora de consumidor e traduzir alguns termos para a gente entender melhor a conversa. Quem está aqui comigo hoje para gravar é o Diego. E aí, tudo bem, pessoal? Sou o Diego, líder de projetos aqui da WePlan. E quem está aqui com a gente também não pode faltar é o nosso vendedor destaque, Ismael. Como é que você está? Tudo bem, pessoal? Sou o Ismael, sou o head de vendas da WePlan. Tem aí uma trajetória que a gente vem construindo desde lá do período da marcenaria. São mais de 15 anos aí trabalhando só focados em imóveis. E a gente vai falar aí sobre um assunto bem interessante que é comercial, que é vendas. Fiquem até o final aí que vai ser interessante. Ismael, levanta as mãos aí, tá? Saiu intacto da fábrica? Não perdeu nenhum membro, não se feriu, nem um dedinho. Esse é o... Pra se encostar, pegar uma aposentadoria. Eu sabia que eu precisava ficar lá por um período e eu tinha o Johnny puxou uma coisa que é bem interessante. Eu tinha uma missão, que era não me cortar, cara. Olha só, integridade, 50% né? da Manter fábrica... a gente tá falando aqui que... Tinha uma ponta, faltava a ponta de um dedo. Olha só, a gente já vê isso, né, nos profissionais. É bom, tu olha assim, pedreiro, carpinteiro, cara que mexe com o serralheiro, né, clássico, você vai ver sem um dedo e tal. Porque realmente não tinha todo esse aparato. Hoje as indústrias, a máquina é preparada para tudo, para não ferir, e geralmente as falhas acontecem quando um ser humano vai lá e intervém nos processos de segurança e acaba se ferindo. Então a gente pediu para tu mostrar porque realmente você estava do lado da lâmina, do lado da serra, do lado da... Enfim, então só para a galera entender que o Ismael passou no chão de fábrica aí um período... E que legal saber que a missão era sair inteiro dali, cara. Olha, eu tinha uma missão que era sair inteiro, cara. Nós tínhamos eu combinava com outro parceiro meu que depois a gente fez faculdade juntos, né? Ele fez uma outra faculdade, mas a gente tinha essa missão. Sair de lá vivo, sair inteiro da fábrica. Sem faltar nenhum pedacinho. E sair também da cidade, enfim, buscar novos horizontes. E eu tinha um sonho que era fazer projeto, enfim. E aí... O comercial me atraiu mais e a gente tem desde 2012 só no comercial. Vendas, atendimento. E acima de tudo um vendedor que já trabalhou na parte de projetos, né? Também. Isso. Então, é bagagem. Sabe o que está vendendo, né? Não tente me enrolar. Maravilha, Ismael. Então, antes de a gente introduzir o nosso assunto aqui, a gente vai pedir para você que está nos ouvindo apenas em áudio, também nos seguir lá no YouTube, que a gente tem um canal em vídeo, que a gente faz o nosso videocast, temos as câmeras aqui. E para você conhecer, então, mais quem é a gente, deixe, então, os comentários lá, se você achou esse conteúdo interessante, se te ajudou minimamente, fez você pensar, ou se você discorda, né? Porque YouTube é lugar de polêmica, então vamos fazer uma escadinha de comentários lá. E é isso aí, galera. Ismael, o que a galera ganha então para nos ouvir até o final aí, para nos seguir até o fim da conversa? Então hoje a gente vai abordar um assunto aí que é meio polêmico, né, Diego? Sim. Falando sobre o vendedor que mente, né? Todo vendedor mente para o cliente. Então o assunto ele é bem interessante e vai com certeza se conectar com você que está nos ouvindo aí, porque sempre tem um jeitinho para tentar inverter a situação, mas a gente prova aí que a melhor técnica de venda é a verdade. Você tem que sentir que é verdadeiro aquilo que ele está falando, porque assim, cara, é interessante que muitas vezes não, hoje em dia todo consumidor está super bem preparado e informado, então vai acontecer dele chegar sabendo mais do produto do que o próprio vendedor, e o vendedor que está tentando passar informação errada para fazer a venda a qualquer custo, ele vai se passar por bobo no fim das contas, porque ele vai tá colocando a venda na frente da consultoria, da informação, da ajuda, e vai estar passando para o cliente uma leitura do produto que não é aquela, que a venda distorceu e muitas vezes a mentira em cima do produto distorceu, mas o cliente ele já sabe que o produto tem esse defeito, que o produto é um pouco melhor aqui. Então o vendedor, ao invés de focar
na solução, na descrição, no detalhamento do produto, na consultividade, ele está focando na venda a qualquer custo e está se mostrando não sincero. E aí fica pior, porque ele está tentando vender uma coisa que não é. Todo vendedor sabe as limitações da sua empresa e do seu produto. Ou pelo menos deve saber. Né? Deve saber o mínimo. Por exemplo, prazo de entrega, o que o produto suporta, né? Quais são os mínimos e os máximos. Então, essa vontade de vender a qualquer custo, de não perder a venda ou impressionar, muitas vezes é a armadilha de você mentir, de você trazer ali, eu consigo entregar num prazo X, porque o cliente que veio todo apressado, eu não preciso disso para tantos dias úteis. E a gente sabe que, falando de móveis planejados, que eu preciso de uma programação, ir para uma indústria, tem processos para cumprir, não tem jogar pedido na frente, né, Diego? Não. Ele entra no lote de produção, é alguém que cadastra, existe uma fila. Não tem esse negócio, liga para a fábrica que eu vou ajustar. Então, é melhor você falar a verdade, alinhamento de expectativa. Muitas vezes tu ganha o cliente ali. Eu lembro de algumas histórias, na época que eu trabalhava na loja, sempre tinha aquele gestor ou aquele, talvez, dono de empresa que chegava assim, vamos lá, vamos fechar o negócio, depois a gente vê como é que faz. Né? Só para poder, preciso bater meta, preciso fechar o resultado, então vamos fechar o negócio e depois a gente vê. E existe sim esse tipo de pessoas que trabalham dessa maneira, mas não é uma forma saudável de se trabalhar, porque você está só protelando um problema que você vai ter que resolver lá na frente. Então, você pode trabalhar de forma saudável, você pode ser um verdadeiro vendedor sem mentir, falando a verdade, colocando os pingos nos is e não tendo ou minimizando os problemas que você teria no futuro. Diego, você me fez lembrar de uma frase que eu sempre falo para quando eu tô numa venda complexa. Até tô anotando aqui porque eu não posso esquecer de falar disso. Eu sou o tipo de consumidor que eu digo assim, depois a gente vê, depois eu resolvo, eu tenho que ver isso aí, mas vamos fechar porque mês que vem aumenta o preço, tipo aquela pressão. Eu digo assim, cara, eu não quero pagar para ver. Porque eu não quero comprar uma coisa para descobrir depois que não funciona, que não dá certo, que não me atende, e o meu dinheiro já foi. E aí, pra gente não sair mal do negócio, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que dar um jeito, e eu não quero pagar para ver. Ou seja, de toda essa conversa, eu quero ter certeza que não estou fazendo o negócio errado e não quero botar meu dinheiro à prova. Porque para o consumidor, muitas vezes, é a primeira e única compra. Para o vendedor, é mais uma venda. Então, o dinheiro não é infinito. Então, normalmente eu não quero pagar para ver. E o nosso assunto de hoje é realmente voltado para o pessoal que é vendedor de loja, vendedor projetista, que às vezes fica nesse dilema. Será que eu preciso mentir, contar histórias que não são verdadeiras para poder fechar um negócio? Porque eu já vi outras pessoas fazendo isso e dá certo. Então, naquele momento, funciona. Só que o problema é que você vai ter que entregar o móvel. E a gente sempre fala que uma venda só termina quando você vende de novo para o seu cliente. Isso fecha um ciclo, porque é onde você tem o ok do cliente, ele gostou de todo o processo. A venda não termina só ali no contrato fechado, na assinatura, no pagamento. Ali é só uma das etapas. O vendedor responsável vai com o seu cliente até o final. Muitas pessoas vão se identificar quando o cliente pede o que não tem disponível nossa prateleira ali, né? Uma peça especial, uma peça diferenciada que a empresa não faz, não produz. E aí o vendedor, para não falar que não faz, fala, não, a gente faz, a gente dá um jeito, a gente vai fazer. Não sabe custo, não sabe o quanto isso vai demandar de tempo, inclusive lá para montagem depois. Então o que acontece? Você não precisa dizer que não faz.
Mas você diz, ó, a gente faz isso, é para um parceiro local, é uma outra empresa que entra na jogada. Se você quiser, a gente inclui diretamente no seu pedido, sai tudo aqui da mesma base, mas vai ser produzido aqui. Eu não sei ainda quanto que custa exatamente, eu preciso fazer um projeto, preciso fazer uma cotação, entender dos prazos, mas sim, eu consigo te atender. Tu não deixou de atender, mas tu alinhou a expectativa. Porque às vezes o cliente acha que está vindo tudo de um lugar, e aí tu tem um padrão e tu não conhece o padrão do terceiro, que vai fazer uma estrutura metálica, que vai fazer uma laca, por exemplo, que é bem comum, com painel usinado. Então, essa questão de você explicar para o cliente qual que é a origem e não se comprometer com algo que tu não tem certeza. Principalmente custo, às vezes vai levar ali um problema para a loja, um problema para a tua rentabilidade, porque vai ser deduzido de algum lugar, né? E quando a gente também fala do vendedor que mente, às vezes não se trata só da questão de produto, mas às vezes tem aquele profissional que quer ficar contando historinha para o seu cliente, dizendo que faz e desfaz, e você não consegue bancar uma coisa que você não é. Você pode até criar essa história, mas como é que você vai sustentar ela? A famosa mentira tem perna curta. A famosa mentira tem perna curta, isso aí. O vendedor que ele é sincero, que ele coloca as cartas na mesa, ele educa o cliente e coloca o cliente numa posição de conhecedor do mercado. Eu não consigo te atender nesse prazo. Esse produto que estão te prometendo não funciona assim. Então, você não mal acostuma, porque aí o cliente tende a dar preferência para aquele que vai dar um jeito. Do tipo, o cara tá me ajudando, ele disse que consegue e tal. E no fim das contas, você vai colher isso no futuro, vendo que atrasa prazo, ou que já aconteceu comigo também de um mix de produtos ali que eu comprei, tudo tinha. Na hora de retirar, metade não tinha. Então a venda foi feita a qualquer custo e depois tinha que ser adaptado algumas coisas para poder retirar o produto. Então, o que acontece? Eu descartei todas as outras oportunidades porque alguém deu um jeito de atender 100% o meu pedido. Então, no momento que o vendedor é super sincero e ele diz assim, tem esses problemas, tem essas vantagens, posso, não posso, eu acredito que ele educa e te dá a real do mercado. Tipo, isso que você está pensando em fazer não vai funcionar. Tem 2 pontos bem interessantes. Quem trabalha com vendas vai entender que vendas não é uma venda só. Você não tem um negócio que vai literalmente mudar a sua vida, mas é uma sequência de negócios bem feitos que vão te trazer negócios melhores e assim por diante. E outro ponto interessante é que o mundo é pequeno, cara. O mundo é muito pequeno. Então não pense que você vai fazer uma venda forçada, vai enganar um cliente aqui e tá tudo bem. Porque ali na frente ele vai estar num churrasco, esse cliente, ele vai estar descontente, ele vai falar para os amigos, e aí talvez você está atendendo uma outra pessoa, e ele vai dizer, eu estava orçando lá um projeto com o fulano, e aí o amigo diz assim, cara, não compra com ele porque ele já me passou a perna uma vez, ele vai passar em você. Então essa imagem do vendedor que mente, para você tirar ela de você é muito difícil. Então, se você sempre for sincero, e sincero dentro das suas limitações, de realmente, isso, por exemplo, não sei, mas vou procurar informação. Cara, você está sendo verdadeiro com o teu cliente. Você não precisa literalmente dar todas as respostas na ponta da língua naquele momento, mas você tem que se mostrar interessado em buscar uma solução. E como eu mencionei, não é nem dizer não. Você não vai dizer não para o cliente, porque o não ele também fecha a porta da venda. Não faço, eu não tenho, esse produto eu não sei. Sempre deixar essa possibilidade de você ter a oportunidade de procurar a solução. Eu vou procurar a solução e na próxima apresentação de projeto eu trago essa solução com custos, prazos e como vai fazer. Mas a gente consegue sim administrar isso através da nossa empresa, porque o cliente também quer que você administre. Ele não quer ficar administrando várias coisas, vários pontos de terceiros, ainda mais que ele tenha confiança sua e não do terceiro. Eu iniciei a minha fala falando sobre a melhor técnica de venda é a verdade, né?
Então isso se explica assim dentro do que a gente está falando, porque quando o cliente vem lá e pergunta, vamos imaginar num produto, esse produto vai durar, sei lá, 10 anos, aí você tem que ser sincero, dizer, esse produto, se tu conhece o teu produto, ele não vai durar 10 anos, mas no tempo ali de 5, 7 anos que a gente se propõe a entregar, ele vai te atender super bem. Então você alinhou a expectativa, você deu a verdade para o cliente que ele não queria ouvir, mas é o que ele quer ouvir, que é o mais importante, que o Johnny falou também, o cliente sabe das informações. Ele não queria ouvir, mas é o que ele precisa ouvir. Ele precisa ouvir. E aí gera confiança, porque ele falou, cara, se o cara tá abrindo o jogo para mim agora, antes de me vender, a chance dele ser sincero no processo todo é muito maior. Então a questão prazo também a gente já falou. E o problema sério, as organizações que trabalham com colegas, 5, 6 pessoas na equipe, o cara lá da ponta acaba ferrando o colega, né? Não, é que atrasou aqui dentro na hora de passar o pedido e não sei o quê. Em algum momento o cliente vai ficar sabendo quem que atrasou lá na frente. E aí ele vai descobrir. Ele vai descobrir. Ele vai descobrir porque assim, primeiro, tem esse problema uma equipe, uma organização, uma empresa, tu vai conseguir mentir sozinho. Tu não vai conseguir chamar para todo mundo para dizer, tô bolando uma mentira aqui, me ajudem. Então, ele vai dar um jeito, ele vai descobrir, ele vai falar com outras pessoas da empresa, ele vai falar com a secretária, ele vai dar um jeito de chegar na informação. E o problema da mentira é que ela precisa de uma próxima mentira para ela se sustentar. Ela tá sempre ali precisando realimentar aquela mentira para tu levar para frente a mentira até aquele corte que a gente tem que é perfeito, Ismael, até se livrar do problema. Se livrar do problema. Que no fim das contas não é a melhor escolha, né? Ele escolhe não encarar, né? E o pior de tudo é que você faz o teu colega se tornar um mentiroso também. Porque assim, se tu tem essa técnica, esse dom de mentir e acobertar a verdade, aí tu vai falar, não, mas é que assim, atrasou, furou o pneu do caminhão na entrega. E aí, assim, não consigo, hoje não vou conseguir te entregar. Às vezes é melhor falar, né? Que o caminhão tá fazendo uma entrega, ele vai ir até mais tarde e não vamos conseguir cumprir com o prazo de hoje. A gente vai entregar amanhã, na primeira hora. E aí o cliente liga, às vezes, pro cara lá, que é do outro setor da expedição, e o cara tem que mentir também. Porque ele falou, mente para nós poder completar isso. Eu acho legal, eu não sei o nome da pessoa, mas tem um personagenzinho aí na internet que é o vendedor sincero. O cara ele nosso conterrâneo. Ele é vendedor de carros, nosso conterrâneo aqui do oeste catarinense. E ele é o vendedor sincero porque ele fala literalmente todas as verdades do carro. Ele sabe que ele tem uma bomba na mão ali. Ele vai vender um Maré turbo lá. Cara, a pessoa que vai comprar esse carro, ela já tem noção que aquilo é uma bomba. Então por que você pensa que você vai enganar teu cliente? Que você vai dizer que é um carro bom. É um carro maravilhoso, super econômico, não sei o quê. Não, ele vai direto ao ponto. Você quer se incomodar? Esse é o carro. E aí ele vai lá e vende. Por quê? Porque tem aquela pessoa, tem aquele cliente que quer ter aquele carro. E ela tem os motivos dela para isso. Então você não precisa ficar inventando historinha, sendo que o cliente já sabe o que ele quer. Você vai falar, assim, dos benefícios que tem. Qual que é o diferencial? Vamos voltar a falar do Maré aqui. É um carro que já foi um dos mais potentes do Brasil. Então, cara, é um carro super potente, é um carro... Então, talvez a pessoa que está comprando aquele carro, ela quer experimentar aquela experiência do carro que anda muito, que é forte, e ali por diante. Ela não vai estar preocupada com a economia, ela não vai estar preocupada com a manutenção. Compra 2 extintor, deixa dentro do carro. Tá tudo certo, né? Então, ali tá um grande exemplo de um cara, ele acabou virando até meme, né? De tantas verdades que ele fala. Eu achei legal um dia que ele foi vender a Harley Davidson de pobre, uma moto custom lá, nem sei que marca que era, mas enfim, eu tive uma moto daquela por um tempo, eu acho que... Como é que era a marca, cara? Eu acho que era uma Shinerai, se não me engano, custom. Nossa! E, cara, tudo bem, a pessoa sabe o que tá comprando. Sabe o que tá comprando, mas é isso que eu digo, Ismael, porque daí, pensa só, eu amo Maré, eu sei que é uma bomba, mas eu sei que é um baita motor, o que eu quero experimentar? A experiência do baita motor. Aí eu chego pro vendedor e o vendedor vai tentar me dizer que não dá problema,
né? Tá e é só você digitar no revisadinho. YouTube, maré, próxima frase, retífica, Carro não sei o bomba. que, carro bomba. Então, assim, o vendedor tá tentando criar uma nova realidade que não existe para te convencer de uma coisa que você já sabe que aquele produto é bom ou ruim, tem defeitos, tem falhas, e aí ele se passa por bobo, aquilo que eu falei. Cara, esse vendedor não sabe nem o que tá vendendo. Primeiro, eu acho que ele não sabe o que ele tá vendendo porque ele tá falando besteira, ou ele tá mentindo muito descaradamente, entendeu? Olha, quando eu comecei a vender lá 10, 12 anos atrás, o cenário era outro. Até, inclusive, esses dias atrás, uma prima minha me mandou algumas fotos que ela tinha salvo no computador dela, né? A gente postava foto no Orkut, e aí a gente acabava indo na casa dos parentes que tinha internet para poder subir as imagens, né? Aí eu tava lembrando daquela época o quão era difícil ter acesso à informação. Vamos pensar mais tempo atrás, há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Cara, era muito difícil você ter acesso à informação. Hoje em dia você dá um Google no teu celular. Tu pega ali a informação, fábrica X. Vai lá dar um Google. Tu vai saber a localização dela. Às vezes vai ter até aquela imagem do Street Views, né? Aquela imagem 360. Tu vai saber a localização, tu vai saber se... Tu vai ter outra ferramenta que é muito importante hoje para o consumidor. Como é que é o nome daquele site lá? Reclame Aqui? O Reclame Aqui. Muito importante. Cara, a maioria das pessoas utiliza isso. Tem uma empresa duvidosa. Vai lá dar um busca no Reclame Aqui. Vai lá ver, tem um monte de reclamação. Aí ela analisa outra coisa. Tem reclamação, mas tem resposta. Tem retorno da empresa, ou tem retorno da indústria resolvendo o problema. A gente sempre diz, o problema não é ter problema, o problema é ter problema e não resolver, certo? Exato. Então hoje em dia o cliente consegue ir lá buscar informação e saber aonde que ele está pisando. Então não tenta mentir, a gente tá falando isso desde o início, que é o pior caminho que você vai ter. Vai pela verdade, que esse é o caminho. 95% dos problemas é você que cria. É isso aí. 5% é o tempo, o clima, é o governo, é a economia, mas a gente fica criando o problema o tempo todo e aí depois tem que resolver, tem que mentir para resolver. E a gente prova que realmente não é por aí o caminho. E a gente já passou por a nossa fase de mentir também, né, Diego? Pegamos ali no início da carreira, principalmente, cara. Deu problema e aí tu fica agoniado ali de responder e aí tu cria um problema maior, cara. Que é, por exemplo, chegar até o gerente, chegar até o dono da loja, chegar o cliente ligar para a fábrica, chegar o cliente ligar para a transportadora e aí fica feio pra caramba, né? Então a melhor coisa é falar a verdade. Isso, quanto mais as pessoas entendem que elas são responsáveis e são as únicas responsáveis por tudo que acontece na vida delas, ela entende que se ela omitiu uma informação, ela mentiu, alterou aquilo, e lá na frente depois o cliente ficou insatisfeito, não adianta ele jogar a culpa no conferente, no gerente, não sei o que lá. Foi você que mentiu pro teu cliente. Agora você vai ter que resolver esse problema. Então, entenda que tudo que você faz é reflexo, ou melhor, toda consequência que você tem é reflexo das ações que você fez antes. Lei de Newton. Não existe mágica. O que o Ismael falou agora também, tem muitas pessoas que vão jogar a culpa no governo, vão jogar a culpa na não atingiu a meta. Não atingiu a meta porque o mercado tá ruim. Cara, mas o que você fez pra ser diferente? Faz 5 anos tá fazendo a mesma coisa, quer outros resultados. Exato. Então assume a responsabilidade pra si, assume as responsabilidades dos seus atos e tu vai ver como a sua vida vai ficar melhor, mais suave. Cara, eu vou puxar um desafio aqui agora pra vocês. Vocês não estão sozinhos no mercado. Tem muitos players, muitos concorrentes. Como vocês educam o cliente ou como vocês conversam com o cliente quando vocês percebem que ele está caindo em algumas mentiras? Do tipo, estão te prometendo coisas que não vão cumprir, ou está muito distante proposta de proposta, tem alguma coisa que está incomodando aqui e parece que são promessas irreais, que são coisas que não vão se cumprir. Como vocês se comportam para trazer o cliente para a real, explicar para ele? Vocês chegam a interferir dizendo assim,
que isso não é uma realidade do mercado, que talvez isso não seja possível, que é melhor ele avaliar melhor, identificar os detalhes, ver se está comparando certo. Como que funciona esse... Acho que tudo que você descreveu aí é o caminho que é sempre utilizado. Você não vai mentir, mas você pode colocar uma pulguinha atrás da orelha do seu cliente, perguntando o seguinte: beleza, tu tá comparando o meu orçamento com o do concorrente, mas aqui eu estou orçando para ti X, Y e Z. Você tem certeza que lá na outra empresa está orçando a mesma coisa? O cliente vai pensar: eu acho que sim. Tudo bem, ali tu já fez a tua parte, tu já implantou aquela sementinha na cabeça do cliente que é a dúvida. Beleza, aqui ele tá me mostrando que tá orçando isso. Lá na outra empresa eu não tenho essa certeza. Às vezes tu pode responder uma pergunta ou uma dúvida do cliente com a tua verdade. Né? Por exemplo, qual que é o sistema de estruturação? Quando tu defende a estrutura, por exemplo, do teu mobiliário, espessura, como que é feita a construção, a parte de ferragem, tu automaticamente vai respondendo a pergunta que ele tem, que é... Ou ele sabe da outra empresa, né, do que a outra empresa está colocando, ou ele vai pegar isso e vai usar lá na outra empresa contra o outro. Qual que é o sistema de ferragem? Qual é o sistema de estruturação? Então, às vezes, a forma de você debater uma mentira é falando sobre você. Isso. Né? Falando sobre o que você tem. Nem precisa falar do concorrente. Não precisa falar o que o outro não tem. Né? Fala só o que você tem. Aconteceu comigo essa semana. Em um orçamento, eu achei que o fornecedor ali, que a empresa ia desistir da negociação, porque eu falei que dava 20% de diferença. E aí teve uma última mensagem no WhatsApp. Tá, mas aqui eu estou usando vidro 6mm, vidro blindado. Laminado? Temperado. Vidro temperado 6mm. Só confere se é esse tipo de produto ou se é o produto comum que estão orçando para você. Então, se você fica ali só balizando por preço, aí você não consegue. Mas teve esse pequeno detalhe que você começa... Que te deixou na dúvida. Que me deixou na dúvida. Opa, eu não sabia que existia tanta diferença entre os produtos assim. De custo, com certeza, e resistência. Mas ele disse assim, eu utilizo esse vidro. Foi aquilo que tu falou, fale do seu produto. Que aí você vai mostrar os diferenciais, os pontos positivos, e daí o cliente, na cabeça dele, ele vai fazer esse comparativo fatalmente. Se a pessoa fala assim, não, é igual, eu tô vendo aqui a mesma lâmina, o mesmo fornecedor, o cara falou que, inclusive, você é o mesmo produto, só tu tem marca, daí tu vende marca. Aí você começa a colocar assim, não existe milagre, gente, no mercado. E o que a gente tem aqui, por exemplo, na WePlan, que é abrir de fato o programa na frente do cliente. O cliente consegue saber quanto que deduz, se ele reduzir 5 centímetros no tamanho de uma mesa, qual que é o tipo de ferragem, quanto que ela custa individual. Então a gente não tem, sabe, essa necessidade de trabalhar com isso fechado. Porque, cara, não existe milagre, de fato. Se a gente fez lá todo um processo de encurtar a cadeia e ainda assim o cara tá 20% abaixo, ele não tá entregando o mesmo produto. E o fato de abrir tudo na frente do cliente já é um diferencial muito grande. Transparência. Né? E deixa o cliente escolher. Tu não precisa você forçar, o cliente vai ter que escolher. Porque daí pensa a conta que eu vou fazer na cabeça. Poxa, os caras estão me mostrando ali que não tem nenhum viés, não tem nenhum conflito, não tem nada obscuro, e ainda assim o preço do concorrente está dando muito mais abaixo. Esse cara que está dando muito mais abaixo ainda está escondendo o que ele está fazendo, tem alguma coisa muito errada, né? Porque aí tu fica muito diferente. Não tente ganhar essa venda dando desconto. Dando desconto ou tentando otimizar o projeto para baixar o custo do projeto e aí você vender, porque vai ser prejuízo. Vai baixar tuas margens, todo mundo ganha menos, e trabalhar com a margem apertada é muito perigoso. E olha, o que eu falei há poucos instantes aqui, o vendedor que é vendedor de verdade, ele entende que ele não vai viver de uma venda, mas assim, vai ser a carreira dele e ele vai ter que fazer isso por muitos anos ou pelo resto da vida dele. E o profissional que entende isso, quando ele perde uma venda falando a verdade, ele sabe dentro de si que ele fez tudo que era de melhor para o cliente. E aí ele perdeu a venda naquele momento. Aí sabe o que vai acontecer? O mundo dá voltas, o mundo é muito pequeno. Passa o tempo,
o cliente esse que fechou com a outra empresa e que foi enganado pela outra empresa, ele vai voltar, tipo assim, aquela expressão com o rabinho entre as pernas e vai falar assim: Ismael, pá, cara, sabe aquela vez que eu não fechei contigo? Se arrependimento matasse... Eu tenho certeza que vocês já passaram por essa situação, né? Cara, com certeza, Diego, tu matou a charada. E mesmo que ele perca essa oportunidade, na próxima ele será o próximo. Exato. Porque Ou eu ele sei vai indicar que eu pra um comprei amigo. errado e o próximo cara é esse. Porque eu paguei pra ver, paguei, infelizmente, e paguei pra ver e vi que tava errado. Olha É só o que famoso pagar pra ver. Olha só, e que interessante, lembrando aqui, foi uma situação que a gente passou essa semana aqui com um cliente que a gente fechou aqui na WePlan, que foi um cliente que eu atendi ele lá no passado, na época que eu trabalhava na Finger, e ainda lá naquela época eu perdi um negócio, esse cliente não comprou comigo, pela questão orçamentária. Ó, teu orçamento aqui, Diego, não tá batendo com a nossa expectativa e tal, e tem ali um outro fornecedor que tá atendendo, só olhando pela questão do valor, né? Tá atendendo a nossa intenção de investimento. Eu falei, olha, gente, beleza, é uma pena, né, que nós não podemos fechar. Isso voltando lá atrás, lá no passado, né? É uma pena que a gente não pode fechar, mas eu tô realmente fazendo o melhor aqui para vocês, tudo que eu posso entregar é isso aqui. Beleza, não fechamos naquela época, ele fechou com a outra empresa, se arrependeu, porque tinha muitas letrinhas miúdas no contrato. Ah, não tá isso incluso, não tem puxador, não tem isso, não tem aquilo. E quando o cliente foi para montar o mobiliário na casa dele, faltou um monte de coisa e deu muito estresse para ele. Então tudo que eu expliquei para ele no meu atendimento começou a vir à tona. E ele só lembrava, putz, era verdade o que o Diego falou. Era verdade o que o Diego falou. Era verdade o que o Diego falou. São clientes que não compram uma vez só. Passado um certo tempo, eles precisaram em outro imóvel estar mobiliando, eles me procuraram na Finger e eles vieram justamente com esse discurso, cara, se arrependimento matasse, e eles compraram comigo lá naquela época. Já se passaram mais muitos anos e agora eles precisaram novamente comprar móveis planejados. Ele tinha o meu número de telefone. A primeira pessoa que ele lembrou foi de mim. Ele nem cogitou. E nesse último negócio que a gente fechou, ele nem orçou com outras empresas, porque ele entendeu que quando eu tô levando uma informação para ele, eu não tô querendo enganar ele. Eu tô levando a verdade para ele. Então ele me pega no seguinte aspecto. Eu tô tendo uma consultoria com o Diego. Então, se o Diego tá me explicando que esse produto é melhor do que esse e me explicando por A mais B que é assim que funciona, eu sei que eu não vou discordar do Diego. Eu não vou ficar procurando cabelo em ovo. Virou autoridade, cara. Exato. Diego, resumindo, e galera que tá nos ouvindo aí, se você mentir, é uma venda só. Se você falar a verdade, você tem uma relação. E aí, cara, pra alguém chegar e tirar o Diego da jogada vai ser muito difícil. Porque o Diego, ele ganhou a confiança do cliente. O cliente ganhou confiança no Diego. Então, ali existe uma relação que dificilmente vai ser quebrada porque é verdadeira. E porque ele estava falando a verdade. Então, é isso aí. Mentira, uma venda, falou a verdade, uma relação e tu tem aí um cliente para toda a vida. É isso aí, galera. Temos um episódio, então vamos agradecer quem está nos ouvindo aí e lembrar de entrar lá no YouTube e deixar os comentários ou entrar nas redes sociais lá da WePlan e também deixar um comentário. A gente vai soltar uns cortes lá na... Contar uma história sobre um dia que você mentiu e não deu certo, ou que alguém mentiu. Cara, isso é muito legal, né? Contar histórias. Esses depoimentos assim. Quem vai na igreja sabe, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. É isso aí. E com essa frase a gente fecha o episódio. Valeu, galera. Obrigado. Um abraço. Até mais.